Muito bem, pessoal. Vamos resolver aqui essa questão envolvendo expressões numéricas, tá bom? Temos aqui uma expressão numérica e a banca pede o seguinte: calcule o valor da expressão numérica. Questão bem simples, bem objetiva. Só que nós precisamos ter algumas coisas importantes aqui em mente. A primeira é, repare que nós temos aqui parênteses. Os parênteses são sinais de separação em uma expressão, são sinais separadores. E quando eu tenho sinais separadores, eu tenho a seguinte ordem. Primeiro eu faço chaves, não é o nosso caso, não tem chaves aqui, e chaves não é muito comum. A segunda é o conchete, que também não há aqui, esse aparece em algumas expressões, tá? E, por último, o parênteses. Esse, sim, aparece em muitas expressões. Então, você vai seguir os sinais separadores nesta ordem. Primeiro resolve o que está dentro das chaves, depois dentro do conchete, por último dentro do parênteses. Quando houver somente parênteses, aí você vai fazer a seguinte ordem. Você vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é resolver o que está dentro do parênteses. Então, olha só, 7 vezes 4 é 28, menos 2 vezes 3 vezes 2 é 6. Ah, beleza. Então, tá bom. Ok. Preciso manter esse parênteses aqui, por exemplo? Não, não precisa. Tá bom? 2 vezes 6, eu não preciso mais manter esse parênteses aqui, ele perdeu a sua função. Tá bom? Muito bem. Então, eu fiz primeiro o que estava dentro dos parênteses. Agora, eu tenho uma questão. Eu tenho duas operações aqui. Eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Só lembrando que a multiplicação tanto pode ser sinalizada por um xizinho quanto por um pontinho. Os dois sinais são válidos e nessa questão apareceram os dois. Tá bom, gente? Os dois sinais. Não é muito comum, geralmente se opta por um ou pelo outro, mas, de qualquer maneira, fica aí, foi bom ter acontecido para você ver. Tanto faz, tá bom? Até o sexto ano a gente usa muito o xizinho para indicar o vezes. Sétimo ano para frente, por conta das equações, a gente acaba por utilizar o pontinho, tá bom? Mas ambos têm a mesma função. Então, muito bem, agora eu tenho 28 menos 2 vezes 6, e a grande questão é, qual das operações eu faço primeiro? E aí, é que vem a confusão, porque muita gente faz 28 menos 2 e multiplica por 6. Está errado se fizer isso. O que eu faço primeiro? A multiplicação. E agora, para quem ficou até o final, eu vou deixar uma dica para você conseguir lembrar qual você faz primeiro. A ideia é a seguinte: as operações têm uma hierarquia. Primeiro, nós fazemos potências e raízes, seja raiz quadrada, raiz cúbica, a que for. Depois, nós fazemos a multiplicação e a divisão, e só por último a adição e a subtração. Sendo que adição e subtração são operações inversas. Então, se elas aparecerem na mesma expressão, o que eu faço? Você vai fazer da esquerda para a direita a que aparecer primeiro. Tá? Então, se você tem 2 mais 6 menos 3. Aqui até você poderia trocar a ordem, mas o que eu te recomendo? Fixa desse jeito. Faz da esquerda para a direita na ordem em que aparecerem. 2 mais 6 é 8, 8 menos 3 é 5 e acabou. Tá? Tá, e se aparecer multiplicação e divisão na mesma expressão, mesma ideia, você vai fazer da esquerda para a direita na ordem em que aparecerem. Então, 2 vezes 6, 12. 12 divide para 3, vai dar 4. Pronto, acabou. Tá bom? Faz assim que é mais seguro. Não tem como você errar. Se fizer desse jeito, não tem confusão. Beleza? Muito bem. Tá, mas e quando eu tenho duas operações que não são inversas? Aí vem a dica. Você vai fazer primeiro o que tu aprendeu por último. Ah, é? Lembra que você primeiro aprende adição e subtração, depois você aprende multiplicação e divisão, e só por último tu aprende potências e raízes. É isso ou não é que você passa lá? É, professor, exatamente isso. Então, o que a gente faz aqui, então? A gente faz o seguinte,
Nós vamos, então, fazer primeiro a multiplicação. Entre subtração e multiplicação, a que eu aprendi por último é a multiplicação. Então, é ela que eu faço primeiro. 2 vezes 6 é 12, e 28 menos 12 vai dar 14, né? Não, 14, 16, né? 16, aí sim. 28 menos 2, 6, 2 menos 1, 1. 16, a alternativa é a letra E. É de exato 16, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Grande abraço, valeu, fui!